mais a gente tem aí que pode ser, e aí indo para um campo agora um pouco diferente, que pode ser, apesar da CESP não gostar muito, vez ou outra a gente encontra um ou outro perdido por aí, tá? Mas dentro dos problemas aritméticos e geométricos estão os problemas de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Para a gente poder encontrar rapidamente mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, a gente precisa entender de decomposição em fatores primos. Para entender de decomposição em fatores primos, a gente precisa entender primeiro o que é um número primo e o que não é um número primo, certo? Então vamos lembrar o seguinte, ó. Dentro do conjunto dos números naturais, que é formado pelos números 0, 1, 2, 3 e assim por diante, né? O que é um número primo, o que é um número composto? Ó, números primos são aqueles que possuem exatamente dois divisores. O que eu quero dizer com exatamente dois divisores? Eu quero dizer no more, no less. Não pode ser mais, não pode ser menos. Tem que ser dois divisores. Quem são eles se só pode ser dois? O que a gente aprendeu sobre os divisores? O 1 é divisor universal. Falou em qualquer número, o 1 divide, certo? E o outro que sempre é divisor é o próprio número. Todo número é divisível por ele mesmo. Então ele tem sempre dois divisores. Quem são eles? 1 e ele mesmo. O 1 e o próprio número, certo? Então ele possui exatamente dois divisores, 1 e ele mesmo. Aí eu começo a... o que são números compostos? Compostos são aqueles números que são compostos por fatores primos. Por que eu digo fatores? Fator é o elemento da multiplicação. Então é quando o número ele é uma composição, ele é uma multiplicação de números primos. Sempre que o número for uma multiplicação de números primos, ele é um número composto. E se ele é composto, ele pode ser decomposto em fatores primos. Aqui vem a ideia da decomposição, tá? Então, todo número que é composto, se ele é composto, ele pode ser decomposto nos seus fatores primos. Olhando para o conjunto dos naturais, eu vou fazer a seguinte pergunta. Quem é primo, quem não é primo? Você começa perguntando assim, ó. O 0 é um número primo? 0 dá para dividir por quem? O 0 dá para dividir por qualquer número. Só não dá para dividir pelo próprio 0. Eu posso dividir o 0 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. O resultado vai ser sempre 0, mas eu posso dividir por quem eu quiser. Então o 0 ele tem infinitos divisores. Mas ao mesmo tempo ele não pode ser composto por fatores primos, porque sempre que eu pegar dois números primos nunca vai dar 0. Então o 0 ele é um caso à parte. Ele é nem primo, nem composto. Olha o caso do 1. O 1 possui apenas um divisor, que é ele mesmo. 1 só dá para dividir por 1. Se ele possui apenas um divisor, ele não é primo, porque para ser primo tem que ter 2. Mas ele também não é composto, porque não tem como eu multiplicar dois números e o resultado dá 1. Sempre que eu multiplicar dois números, nunca vai dar 1 o resultado. A não ser que seja 1 vezes 1, mas aí não são primos. Então não tem... O 0 e 1 são dois casos à parte, tá? 0 e 1, esses dois aqui, eles são os únicos números que não são nem primos
nem compostos, tá? Fora esses dois, qualquer outro número natural ou é primo ou é composto. O que você começa a perguntar? Dá para dividir por quem? O 2 dá para dividir por quem? Por 1 e por 2. Ele só tem dois divisores, 1 e ele mesmo. Portanto, ele é primo. 2 dá para dividir por quem? Por 1 e por 2. Opa, 2 já foi. Esse era o 2. Diga-se de passagem, o 2 é o único número par e primo ao mesmo tempo. Tá? O 3 só dá para dividir por 1 e por 3. Dois divisores, portanto, o 3 é primo. Olha o 4. 4 dá para dividir por 1, por 2 e por 4. Ele tem 3 divisores, então ele não é primo, ele é composto. 5 só dá para dividir por 1 e por 5, então ele é primo. O 6 dá para dividir por 1, por 2, por 3 e por 6. 4 divisores, então ele é composto. 7 só dá por 1 e por 7, é primo. 8 dá por 1, dá por 2, dá por 4, dá por 8, composto. 9 dá por 1, por 13 e por 9, composto. 10 dá por 1, por 2, por 5 e por 10, composto. 11 só dá por 1 e por 11, primo. 12 dá por 1, dá por 2, dá por 3, dá por 4, dá por 6, dá por 12, composto. 13, primo. 14, composto. 15, composto, dá por 1, por 3, por 5, por 15. 16, composto. 17, primo. 18, composto. 19, primo. 20, composto. 21, composto. 22, composto. E assim por diante. Esse é um conjunto infinito? Esse é um conjunto infinito. Quanto maiores forem os números, mais escasso vai ficando o primo, porque a chance de ele ter divisores anteriores é maior. Né? Você está indo para números maiores, ele tem mais divisores, maior possibilidade de ter divisores. Porque a gente sabe que o divisor vai até ele, né? Então, se eu estou falando até o 2, ó, só tem duas chances, você testa o 1 e o 2. O 3, você tem 3 chances, você testa o 1, 2 e o 3. Então, quanto maior é o número, mais chances você vai tendo de encontrar outros divisores além do 1 e ele mesmo. Portanto, o número vai crescendo, os primos vão se tornando escassos, mas são infinitos também, tá? E os compostos aí, esses mais infinitos ainda, né? Sei que eu posso falar isso. Tá entendido o que é um primo e o que é um composto, gente? Tudo bem? Então, quando eu pego um número que é composto, eu posso decompor ele em fatores primos. Para decompor um número em fatores primos, você tem até aí na teoria alguns exercíciozinhos para fazer depois, tá? Mas para decompor um número em fatores primos, você tem que ter os primos em mente. Então você tem que lembrar, quem são os primos? E esses daqui são fundamentais, até o 13, que são os que você mais usa. 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Você pega lá um número, vamos pegar um número grande, por exemplo, 360. Pega o 360 e decompõe primeiro, ele é par. Se ele é par, ele já não é mais primo. Porque o único número que é par e primo é o 2. Se ele não é primo, ele pode ser decomposto em fatores primos. Então, vamos decompor ele. Aqui, então, a gente está falando da decomposição em fatores primos. Essa decomposição ela serve para muita coisa, tá, gente? Pegar o caso do 360, então. Melhor, eu vou fazer o 360 também. Se você já escreveu, ele deixa aí, mas vou fazer um menor antes, tá? Vou pegar o 12, só para você entender o que eu quero te mostrar. Primeiro, olha o 12. Você começa lá nos primos. Primeiro primo é o 2. Você pergunta por ele. 12 dá para dividir por 2? Se dá, você coloca o 2 aqui do ladinho, divide e põe o resultado embaixo do 12. 12 dividido por 2 é 6. Pergunta de novo. 6 ainda dá para dividir por 2? Enquanto não esgotar o 2, você continua usando ele, tá? 6 dá por 2, vai ficar 3. Pergunta de novo. O 3 dá por 2? Não dá mais. 3 só dá por 3. 3 por 3 fica 1. Quando você chegou no final do número, quando você chegou no 1 aqui, você terminou a decomposição em fatores primos. A decomposição é o produto, ou o número 12, é o produto desses números que aparecem aqui, ó. Se você fizer 2 vezes 2 vezes 3, o resultado disso é 12. O 12 é primo ou é composto?
Composto. Por que ele é composto? Porque ele é uma composição de fatores primos. Lembra que fator é o elemento da multiplicação. Então o 12 ele é composto por quê? Porque ele é o resultado de uma multiplicação de números primos. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Que a gente escreve assim, ó. A gente não escreve 2 vezes 2 vezes 3, a gente escreve 2 ao quadrado vezes 3. Porque o 2 apareceu duas vezes, certo? Por que eu disse que a decomposição ela é importante? Né? Além de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, a decomposição te dá todos os divisores, quer ver? Olha só. Primeiro, né, quem são os divisores do 12? 12 dá para dividir por quem? Se dá para dividir por quem, o divisor universal está lá, o 1. Tá vendo o 2 sozinho? Se tem um 2 sozinho, porque dá para dividir por 2. Se tem um 3 sozinho, porque dá para dividir por 3. Eu posso pegar esse 2 e multiplicar por esse 2. Ó. 2 vezes 2, 4, então dá para dividir por 4. Eu posso fazer o 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6, então dá para dividir por 6 também. Eu já peguei de 1 em 1, já peguei eles de 2 em 2, agora pega de 3 em 3. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Dá para dividir pelo próprio 12. Os divisores, eles são resultados da multiplicação destes números que estão aqui, ó. O 2 com 2, o 2 com 3, o 3 com 2, que é a mesma coisa, o 2 com 2 com 3, o 2 sozinho, o 3 sozinho. Todos os divisores aparecem aqui. Agora, lembra aquela pergunta que eu falei para vocês antes? Quantos divisores, eu não vou perguntar quais, porque são muitos, mas quantos divisores tem o 360? Quantos divisores tem o 12? 6 divisores. Sabe como é que você acha isso rapidamente? Você faz assim, ó. Olha para o expoente da decomposição em fatores primos. Aqui o expoente é 2. Aqui o expoente é 1. Aumenta 1 em cada expoente. 2 mais 1, 3. 1 mais 1 e multiplica. 3 vezes 2, 6. Por que você aumenta 1 em cada expoente? Porque tem o caso de cada um deles sozinhos. Certo? Então você aumenta 1 em cada expoente e multiplica os dois. Você tem todos os divisores. 6 divisores. Eu perguntei antes, quantos divisores tem o 360? Olha lá. Pega o 360 e decompõe ele em fatores primos. O que vai dar? 360 dá por 2, que é 180. Que dá por 2, que é 90. Que dá por 2, que é 45. Não é mais par, não dá por 2. Mas dá por 3. 45 por 3 fica 9. Opa, fica 15. 15 dá por 3 de novo, que fica 5, que só dá por 5, que é 1. Qual é a decomposição em fatores primos do 360? 1, 2, 3, 2 elevado a 3, vezes o 3 duas vezes, 3 elevado a 2, vezes o 5. Se você quer saber se você está certo, você tira a prova real. Quando você multiplicar esses caras, ele tem que voltar para o 360, lembra disso? Porque é uma decomposição em fatores primos. 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes 3 dá 45, 45 vezes 2 dá 90, 90 vezes 2 dá 180, 180 vezes 2 volta para o 360. Então tá certinho. Agora, quer saber quantos divisores ele tem? Aumenta 1 em cada expoente. 3 mais 1 dá 4, vezes 2 mais 1 dá 3, vezes 1 mais 1 dá 2. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24 divisores. Quem são eles? Quem são eles? O 2 sozinho. Primeiro, o 1 que é divisor universal, o 2 sozinho, o 3 sozinho, 2 vezes 2 que é 4, o 5 sozinho, o 2 vezes 3 que é 6. Entendeu como que eu vou fazendo? O 2 vezes 2 vezes 2 que é 8. Eu não posso fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, porque eu só tenho 3 2 aqui, ó. Mas eu posso usar os 3. Eu posso fazer 3 vezes 3, porque eu tenho 2 3 aqui, ó. 3 vezes 3 que é 9. Eu não posso fazer 3 vezes 3 vezes 3, porque eu só tenho 2 3 aqui. Então não tenho 27, mas eu tenho 9 aqui. Aí eu posso pegar o 5 vezes 2, que é 10. E aí eu vou compondo e vou encontrar esses 24 divisores, ó. Cada composição que eu fizer usando esses números vai me dar um divisor. Até eu chegar em usar todos eles, que dá o próprio 360.
Pega de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4 e assim por diante. Você vai achar todos os divisores, mas ele não pede isso, tá? Ele pode pedir quantos são, não quais são. A decomposição em fatores primos serve para a gente encontrar mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. E aí a gente vai pegar isso por um exercício. Número 16. Eu queria ter feito o 14 e o 15. Eles são fáceis, mas é porque para você não pensar que eu só faço os difíceis, né? Mas deixa quieto. Pega o 16. O 16 diz assim, ó. 16, 17, 18, tá? Considerando que 2 álbuns de fotos com X e Y páginas, ó, o primeiro álbum tem X páginas, o segundo álbum tem Y páginas, sejam montados com o menor número possível de capítulos, divisão das fotos por eventos, e que cada capítulo, nos 2 álbuns, deva ter o mesmo número Z de páginas. Esse cara aqui, ele tem que ser, ambos, né, tem que ser divididos com menor número de capítulos, e cada capítulo deve ter a mesma quantidade de páginas. Olha o segredo do exercício, gente. Eu não tenho um total de X páginas no primeiro álbum e Y páginas no segundo álbum. Se eu vou ter que repartir isso aqui em capítulos que tenham a mesma quantidade de páginas, por exemplo, se esse cara aqui tem, sei lá, 9 páginas e esse cara aqui tem 6 páginas, eu tenho que procurar um número que dê para dividir o 9 e o 6 ao mesmo tempo, porque eu quero que seja a mesma quantidade de páginas. Percebe isso? Então veja, existe um cara aqui que é um divisor comum. Ele tem que... você procura alguém que dá para dividir os 2 números. Sempre que você procurar um divisor comum, não importa se ele falar máximo ou mínimo, tá? Olha só. Aqui ele falou que ele quer o menor número de capítulos. Presta atenção. Cada capítulo, olha para mim, cada capítulo não é formado pela quantidade de páginas que eu coloco em cada um deles. Por exemplo, se eu tenho um álbum de 9 fotos, eu quero colocar quantidade de páginas iguais em cada capítulo, né? Então tem que dar para dividir o 9. Eu posso fazer capítulo de uma página, não é mesmo? Uma página, um capítulo. Uma página, outro capítulo. Uma página, outro capítulo. Eu vou ter 9 capítulos. Mas eu posso fazer também capítulos com 3 páginas. Eu vou ter o primeiro capítulo com 3 páginas, segundo capítulo com mais 3 páginas, terceiro capítulo com mais 3 páginas. Eu vou ter 3 capítulos, cada um com 3 páginas. Eu também posso fazer esse álbum com um capítulo só. Não é mesmo? É um capítulo com as 9 páginas. Mas você percebe que eu procuro alguém que dá para dividir o 9. Então eu procuro um divisor, que tem que ser em quantidade de páginas iguais em cada capítulo. Agora, se eu quero a menor quantidade de capítulos, é porque dentro de cada capítulo eu tenho que colocar a maior quantidade de páginas possível. Então não importa se ele quer menor ou maior, sempre que ele procurar um divisor comum e ele falar em menor quantidade ou maior quantidade, é sempre um problema de máximo divisor comum. Professor, mas ele falou em menor quantidade de capítulos, como que eu vou saber que é máximo? Porque sempre que ele falar em menor ou maior, mas for um divisor comum, é máximo divisor comum. Porque o outro não é divisor, o outro é múltiplo. Certo? Então, menor quantidade, presta atenção. Dizer menor quantidade de capítulo é o mesmo que dizer maior quantidade de páginas por capítulo. E a maior quantidade de páginas é o divisor, porque o divisor é a quantidade de páginas. Então você quer o maior divisor comum, ou seja, a maior quantidade de páginas que fique igual para todos eles. Maior divisor comum. Aí ele vem no item 16 e diz assim para você. Se o x for igual a 96... então não é o 9, não é o 6. Se o x for igual a 96 e o y for igual a 128,
Então o Z tem que ser igual a 32. Ó, eu tenho 96 páginas no primeiro álbum, 128 páginas no segundo álbum. Eu quero repartir isso aqui em capítulos, que em cada um dos álbuns tenha a mesma quantidade de páginas em cada capítulo. Então tem que ser um cara que dá para dividir o 96 e o 128 ao mesmo tempo. Como eu quero a menor quantidade de capítulos, eu tenho que colocar a maior quantidade de páginas dentro de cada capítulo. Então eu quero o maior divisor comum entre os dois. A minha pergunta aqui, ó, o Z, ele vai ser o máximo divisor comum entre esses dois números. O maior divisor comum vai me dar essa quantidade de páginas. Como é que acha máximo divisor comum? Atenção, agora é o como fazer, né? Decompõe os dois números separadamente. Decompõe o 96 em fatores primos. Dá por 2, que é 48. Opa, 48 não. Tá certo. 8, 8, 16, 48. Dá por 2, que é 24. Dá por 2, que é 12. Dá por 2, que é 6. Dá por 2, que é 3. E dá por 3, que é 1. Escreve a decomposição. 1, 2, 3, 4, 5 vezes o número 2. 2 elevado a 5. Vezes o 3. Ok? Depois, decompõe o 128. 128 dá por 2, que é 64. Dá por 2, que é 32. Dá por 2, que é 16. Dá por 2, que é 8. Que dá por 2, que é 4. Que dá por 2, que é 2. Que dá por 2, que é 1. A decomposição do 128, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado a 7. O máximo divisor comum é a multiplicação entre os fatores primos que se repetem nas decomposições, só os que se repetem, pegando sempre o menor expoente. O 2 é um fator primo que se repete nas duas decomposições? Ó, o 2 está aqui e está aqui. Aqui ele está elevado a 5, aqui ele está elevado a 7. Qual é o que eu pego? 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. Vezes o 3 se repete? Não, então ele não vai. Se tivesse um outro número que se repetisse aqui, por exemplo, se aqui tivesse o 13 e aqui tivesse o 13 elevado ao quadrado, você ia pegar o 13 elevado a 1 para pôr aqui. Como não tem mais ninguém que se repete, é só o 2 elevado a 5. E quanto que é o 2 elevado a 5? 2, 4, 8, 16, 32. 32 significa que eu vou ter que ter 32 páginas em cada capítulo. Olha o que isso vai te dar. Bom, já está respondido aqui, né? O número de páginas em cada capítulo, que é o Z, vai ser 32. Item certo. Mas olha o que isso me garante. O 32 não é o maior número que divide o 96 e o 128 ao mesmo tempo? Quer dizer que eu vou ter 32 páginas em cada capítulo. Ele poderia ter perguntado quantos capítulos a gente vai ter? Aí eu pego o 96 e divido por 32. Aqui eu vou ter 3 capítulos. Eu pego o 128 e divido por 32. Aqui eu vou ter 4 capítulos. É a menor quantidade possível de capítulos. Qual é o total de capítulos dos dois álbuns? 7 capítulos. Essa é a menor quantidade que eu consigo. Qualquer outro número não vai dar para dividir os dois ao mesmo tempo, ou vai dar maior do que 7 no total. Tá? Gente, não é muito comum máximo divisor comum, tanto que, se não me engano, esse é o único exercício aqui. Deixa eu aproveitar, já que a gente fez, mata o 17 e o 18, porque é rapidinho, tá? O 17 diz assim, se x é um divisor do y, se um aqui dá para dividir o outro, então o z vai ser igual a esse x. Você não está procurando o maior divisor comum? Tá ou não tá? Se o x já é um divisor do y, então ele é o maior comum. Porque ele mesmo, então ele é o maior que serve para os dois ao mesmo tempo. O item está certo. 18. O z é um múltiplo do x. Não, o z é o maior divisor comum, ele é um divisor, não é um múltiplo. O item está errado, ele estaria certo se ele dissesse assim, z é um divisor do x. Sim, porque o z é o máximo divisor comum entre eles, então ele é um divisor. Mas não, ele falou múltiplo, está errado. O x é um múltiplo do z, não o z é um múltiplo do x.